aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje está dividido aqui em 4 partes e vamos começar falando dele, Luiz Inácio Dilma da Silva, porque foi publicada em uma pesquisa sobre o seu desgoverno, ele vem patinando e tem alguns números que são interessantes. O primeiro bloco basicamente vai falar disso, aí depois vamos falar de esquerda versus direita. Quero mostrar 2 noticinhas rápidas sobre o governo Lula e a questão das bets para mostrar uma postagem de Bolsonaro em seu Instagram, que eu acho que vai na direção de algumas coisas que eu comentei com vocês nos últimos dias, né? E porque Bolsonaro é Bolsonaro. Aí depois tem algumas notícias positivas para a direita, em 2 âmbitos diferentes. Uma fiquei muito surpreso mesmo, positivamente surpreso, não quero adiantar, envolve uma deputada federal. E ainda tem mais umas besteirinhas pra gente comentar. Aí depois vamos falar de eleição, mas de uma forma leve, né? Talvez não leve pro Boulos. Ele aí tá... parece que tá nervoso. O Boulos tá nervosinho. Ele aí tá brigando com a Tabata aí nas últimas horas. E tem algumas coisas em relação a essa turma e ao establishment brasileiro que eu quero comentar com vocês. Aí tem bastante coisa mesmo, até editorial foi publicado, algumas notas escritas na imprensa, alguns bastidores, enfim. E por fim, quero falar sobre direita brasileira e Bolsonaro, mas garanto, de uma forma leve, sem gritaria, sabe? Porque, graças a Deus, dia 6 agora é a eleição, acho que segunda-feira as coisas começam a voltar ao normal. E nesse tópico final tem umas coisas bem intrigantes. Intrigantes mesmo, acho que vai botar muita gente aí pra pensar. E sem tretas. Vocês vão entender. Mas vamos lá. Teve a pesquisa Quest do Filipinho, né? A aprovação do governo Lula cai e cresce total dos que acham sua gestão igual de Bolsonaro. Aí diz que a aprovação do trabalho do petista recuou de 54 para 51, o índice é maior que a rejeição, né, calculado em 45%. Os que rejeitavam o governo Lula eram 45%, o que mostra que esse índice oscilou dentro da margem de erro. Só peguei uma nota aqui do que saiu na imprensa, só para pontuar, mas vamos olhar a pesquisa propriamente dito. Enfim, tá aqui ela. É mais uma de uma série que vem desde junho de 23, pelo menos medindo aí a aprovação do trabalho que Lula está fazendo. Você vê que nos seus altos e baixos ainda está um ponto acima do pior momento. Desde junho de 2023, percebam que pela Quest, em nenhum momento Lula teve menos de 50% de aprovação. Ainda não chegou em nenhum momento, mais próximo eu falei, 50 a 47%, onde a desaprovação for maior do que a aprovação. Esse é um dado que deveria entrar no radar, porque eu tenho certeza que vocês olham para o Brasil e falam, pô, tá muito ruim. Tá muito ruim. Agora, como é que vocês acham que o governo Lula está tão ruim e metade das pessoas entrevistadas pela Quest, na verdade metade mais um, né, 51% no presente momento, aprovam o trabalho do Lula? Mas vamos continuar. Quando você olha a aprovação do trabalho, veja que o Nordeste realmente é o Nordeste, é o que vem segurando o Lula. E tirando o Nordeste, todos os outros locais, em relação à última pesquisa de junho de 2024, todos não, né? O Sul tá a mesma coisa, na verdade. Mas Sudeste, Centro-Oeste e Norte, você vê que realmente a desaprovação aumentou. Na região sul, estava em 54, está em 53. Mas a aprovação também caiu um ponto. Agora, o Nordeste é o que segura o Lula. E a desaprovação reduziu. Vai entender. Aí, esse ponto aqui chamou minha atenção. Eu fiquei pensando nesse gráfico. Por que só as pessoas mais jovens, né, começaram a aprovar ainda mais o Lula? Porque em determinado ponto, você vê que o mais jovem até desaprovava mais do que ele aprovava. Aí você vê ali, ó, em maio começou uma crescida. Aí eu fiquei pensando, será que é o tal do pé de meia? Aquele programa que o Lula colocou aí para ajudar os mais jovens? Não sei. Eu sei que a aprovação do Lula entre os mais jovens vem subindo. E a direita no Brasil tem uma coisa que ela peca, é na sua capacidade de conseguir se comunicar com os mais jovens. Na maior parte do tempo, o jovem não se interessa por política, o jovem se interessa por música, né, entretenimento. E quando você olha os influenciadores disso no Brasil, é tipo Felipe Neto. Aí você consegue entender esses números. E você vê ali, ó, a população com 60 anos ou mais, para mim é o gráfico que mais chama a atenção, porque vinha, ó,
60-30, 62-30, aí vai subindo. Aí, em março desse ano, você tem uma subida realmente ali, ó, bate 40. Aí depois reduz de novo para 37, 37,59. Só que agora, pela primeira vez, teve uma redução brusca na aprovação e a desaprovação subiu, que tem empate técnico. Lula abandonou os velhinhos. O que está acontecendo com essa faixa etária? 60 anos ou mais. E 35 a 45, né, tá ali. Mesma porcaria também, meio que equilibrado. Aí você vê que a aprovação do Lula entre os mais pobres reduziu, entre os mais ricos também reduziu, né, que ganha 5 salários mínimos, e a classe média no Brasil, que ganha de 2 a 5 salários mínimos, oscilou para cima a aprovação e oscilou para baixo a desaprovação. Aí quando você sai do governo Lula, do Lula, da aprovação do Lula enquanto pessoa, e você vai para o governo dele, e aí a pesquisa dá 3 opções, se o governo Lula é positivo, regular ou negativa, você vê que está com empate técnico. Aí você tem que pensar, o regular, ele se soma ao positivo ou ele se soma ao negativo? Mas ainda assim, tá todo empatado. Um terço do país tá bom, um terço do país tá ruim, um terço do Brasil tá ok. Seria o quê? Um terço é o centro, outro terço é a direita, outro terço é a esquerda? Para você, o governo Lula está. Aí tá o ponto, né? Melhor do que se esperava, nem melhor nem pior, e pior do que esperava. Você vê que o gráfico também não tem muita alteração. Desde fevereiro de 2024, a coisa não muda muito. E olha a quantidade de coisa que aconteceu no Brasil de fevereiro para cá. Olha a quantidade de escândalos que o Brasil viu. Olha a quantidade de eventos que fez você perder o seu sono. Você quase puxar os cabelos. Questão do Twitter Files, que foi um pega pra capar ali no mês de abril. A Vaza Toga recentemente, que já deveria ter sido capturada, porque foi no mês de setembro, e precisa ser agora, no final do mês. Mas ninguém liga muito, não. Talvez sejam assuntos que estão meio que restritos na bolha da internet. Aí pergunta em relação ao governo Bolsonaro. Caiu bastante as pessoas que achavam que estava melhor que o governo Bolsonaro, agora só 38%. Quem acha que está pior do que o governo Bolsonaro já teve maior, está em 33%. E quem acha que está igual, aí que subiu bastante, 22%. Eu gostaria de entender por que pessoas acham que está igual. Teve aumento de imposto no governo Bolsonaro? Teve aumento de imposto? Teve esse caos econômico que o Brasil já está vivendo? Teve essa pandemia de bets que o Brasil está vivendo? Sabe assim, o que faz uma pessoa falar que são iguais? Melhor, pior, até entendo. O cara fala que tá melhor, você, pô, é o petista. Com certeza é um petista que tá falando isso daí. Ou então alguém que, não sei, a vida dele por algum acaso melhorou. O Brasil está indo na direção certa ou errada? 43% ainda acha que tá na direção certa. 10% não sabe. Eu te pergunto, como é que o cara tá no Brasil e o cara não sabe se o país tá indo na direção certa ou errada? O cara tá no Brasil e o cara não sabe se tá indo na direção certa ou na direção errada. Não faz nenhum sentido. Mas tá ali, né? É a opinião da turma. Nos últimos 12 meses, a economia do Brasil piorou. É o que está liderando. Mas tem 33% das pessoas que acham que a economia melhorou e 22% que está do mesmo jeito. Não sei se as pessoas não vão no supermercado, porque todos os relatos que eu recebo, o povo falando, rapaz, está cada dia pior, está cada dia mais difícil, está cada dia tudo mais caro. Nos próximos 12 meses, qual a sua expectativa em relação à economia? 45% ainda acham que vão melhorar. Eu espero que seja o otimismo do povo brasileiro. Só 36% acho que vai piorar. Aí você vê. Essa semana eu estava comentando que o governo Lula vai ter 4 anos seguidos de déficits, que vai acabar por aumentar a dívida pública, por consequência vai ter uma tendência a manter a taxa de juros nas alturas, o que desacelera toda a economia. Torna muito mais difícil o ambiente de negócios. A tendência do governo Lula é piorar. A tendência da economia brasileira é piorar. Ninguém sequer entendeu a nota aí da Moody's. Eu falando tem Moody's. Aí me corrigir, é Moody's. Mas enfim, cara, o povo brasileiro não sabe o que está acontecendo, gente. As pessoas no Brasil não sabem o que está acontecendo. Aí pergunta, você tem visto mais notícias positivas ou mais negativas sobre o governo Lula? E tá empatado. Tá empatado. A quantidade de pessoas que diz que vê notícias positivas é 38%.
E a quantidade de pessoas que vê mais notícias negativas é 38% também. E tem 20% que não tem ouvido notícias. Em que país essa pessoa tá? Ela não tem escutado nenhum tipo de notícia. Para quem ouviu notícia positiva, quais foram as principais? Aí tá ali, né? O pé de meia. Será que é por isso que os mais jovens estão apoiando Lula? Depois, Bolsa Família de 600, com mais 150 para a criança. Lençol desenrola para negociar dívidas. Aumentou o salário mínimo acima da inflação. Trouxe investimentos estrangeiros para o Brasil. Trouxe? O Lula trouxe investimento estrangeiro? Relançou Minha Casa Minha Vida, isenção de imposto de renda para 2 salários. Ele prometeu até R$5.000, né? Lula tem viajado pelo país entregando obras, aumentou a bolsa de pesquisa nas universidades, relançou mais médicos, relançou farmácia popular, outras. E não ouviu nenhuma notícia positiva. Aí depois você vai para o outro lado. As principais notícias negativas. Aumento de preços, inflação, não faz o que promete, é corrupto. Aumento dos impostos, desmatamento, meio ambiente, economia, juros, empréstimos, postura negativa do presidente, briga com Elon Musk, quer diminuir a liberdade no Brasil. Perceba que não é uma opinião majoritária, dentre as críticas. Falhas no Bolsa Família, auxílio reclusão, legalização do meu corpo, minhas regras, aumento dos combustíveis, gasolina, viagem demais, não para no Brasil, alta do dólar, outras. Não ouviu nenhuma notícia negativa. Aí, veja esse gráfico. Veja esse gráfico em específico. Veja como ele vai na direção do que a gente comentou nas últimas semanas sobre a gente não ficar preso na opinião da bolha da internet, porque a maior parte do tempo estamos realmente numa bolha, entendermos o nosso tamanho, a nossa pequenez, somos pequenininhos. Apenas 26% das pessoas dizem se informar pelas redes sociais. 26%. A maior parte do Brasil ainda se informa pela TV. Em terceiro lugar vem outros, quarto lugar vem sites, blogs e portais de notícias, e quinto lugar, não costumo me informar sobre política. O cara não quer nem saber. Quer nem saber. Aí você fala, mas esse número é global. Isso. Aí olha o eleitor do Lula. Aquele padrão clássico, né? O eleitor do Lula é quem assiste TV, é quem é manipulado pela Rede Globo, sua grande parte, 50%. A quantidade dos eleitores de Lula que estão se informando pela rede social está caindo, saiu de 26 para 17. Estão cansados, não aguentam mais na rede social, porque você abre e você começa a ver a verdade. E aí quando você pega o cara que votou em Bolsonaro no segundo turno, só 37% está na rede social. E às vezes as pessoas nas redes sociais se levam muito a sério. Às vezes as pessoas se levam a sério demais. E ao invés de tentar agir com um pouco mais de sabedoria, uma atuação um pouco mais estratégica, às vezes podem colocar muita coisa a perder por pura birra. Pura birra. E para encerrar aqui, o principal problema, segundo a população brasileira atualmente, é a economia, seguido pela violência, depois questões sociais, depois corrupção, depois saúde e, por fim, educação. Os 6 principais problemas do país na visão aí do povo brasileiro. Mas vamos lá. Esse aqui, essa pesquisa aí, e essas pesquisas que saem, essa como tá bem completa, eu acho que ela deveria ser alvo de debate, isso é um verdadeiro debate, principalmente lá pela classe política, quem tem a oportunidade de rodar o Brasil, visitar estados, ter um contato amplo com a população, sabe? Eu espero que os deputados aí tenham seus líderes, né, ao redor das suas cidades, né, que eles tenham as suas bases, para ouvir do povo quais são as demandas, os problemas, não perder o tato social, para entender, cara, por que o Brasil ainda pensa dessa forma, porque ainda tem tantas pessoas que não acordaram para quem é Lula e o PT. Continuando. 2 notícias rápidas para a gente falar de Bolsonaro. Veja o que é o governo Lula. As bets, jogo do Tigrinho, estão destruindo o Brasil. Mas setores do governo Lula defendem mudança de discurso em ofensiva contra as bets. Setores do governo Lula defendem uma modulação no discurso adotado nos últimos dias contra as bets para direcionar a ofensiva às empresas não autorizadas a operar no país,
diante do risco de inibir a atuação das quais estão cumprindo as exigências do Ministério da Fazenda. Vocês acham que alguma empresa de bet vai deixar de trabalhar no Brasil? Eles estão lavando a jega. Vocês acham que eles vão deixar de lavar a jega porque estão falando duro? Que piada essa nota, viu? Algumas das empresas teriam manifestado nos bastidores incômodo com o tom agressivo e generalizado adotado nos ataques. É tudo teatro. Governo Lula e as bets é puro teatro. É só gritaria. No final do dia o governo está preocupado em continuar amigo de todo mundo. Olha o governo Lula. Olha as bets. Olha as empresas que estão operando no Brasil. Fazenda libera bets de filho do braço direito de Carlinhos Cachoeira. O Ministério da Fazenda autorizou a operar no país 3 bets ligadas a filhos de condenados na justiça por envolvimento em esquemas ilegais de jogo de azar e formação de quadrilha. As bets Rio Jogos, Lotomaster e Betagora, o Bet Agora, pertence ao grupo Lema Administração e Participações S.A. e estão entre os 196 sites de apostas esportivas autorizados a atuar no Brasil até dezembro deste ano, conforme lista divulgada pelo Ministério da Fazenda na terça-feira, dia 1º. A Lema tem como sócios João Vitor de Araújo Souza, de 28 anos, e João Eric Lourenço da Silva, de 25. João Vitor é filho de Lenine Araújo de Souza, primo e ex-braço direita do bicheiro Carlos Augusto de Almeida Ramos, o Carlinhos Cachoeira. Lenine e Carlinhos Cachoeira foram presos em decorrência da Operação Monte Castelo, deflagrada em 2012 pela Polícia Federal. A ação desmantelou o cartel de jogos de azar e esquema de máquinas caça-níquel lideradas por Cachoeira em Goiás e no Distrito Federal. Já João Eric é filho de Mauri Lourenço da Silva, que foi preso no Paraná por envolvimento no esquema de máquinas caça-níqueis. Ele chegou a ser condenado por formação de quadrilha e contrabando na primeira instância. O TRF da 4ª Região, no entanto, julgou sua pena prescrita ao considerar o tempo de prisão já cumprido. Outra pessoa ligada ao grupo é Ana Paula Batista Vitorino, de 37, filha de William Vitorino. Segundo as investigações da Polícia Federal, ele era auxiliar de Lenine e Carlinhos Cachoeira no pagamento de propina a agentes públicos e foi preso por corrupção e formação de quadrilha. Ana Paula é dono da Apoio Consultoria Financeira, que chegou a fazer parte do quadro societário da Lema. A empresa foi fundada em 2014. Mas como é que a direita liberal diz? Não, o Estado vai querer controlar o dinheiro das pessoas, como é que elas gastam? Não. Vamos dar dinheiro aí para essa turma. Vamos dar dinheiro para essa turma, né? Pelo bem do liberalismo. Aí você vê ele, Jair Messias Bolsonaro, fez um post ontem no seu Instagram. Os jogos e seus reflexos para a família brasileira. Entre 2019 e 2022, não foram poucas as investidas para se legalizar os jogos no Brasil. O nosso governo, mais que opôs, deve ser, né? Sempre disse que, caso o Congresso aprovasse o projeto, seria vetado. Quando deixamos o governo, as portas do inferno se abriram. Liberou-se a fumaça, Meu Corpo, Minhas Regras foi flexibilizado por portaria, aprovou-se uma reforma tributária que vai onerar ainda mais o contribuinte, ganhou forças propostas para abertura de cassinos e toda a ordem de jogos. As bets vieram em forma de aperitivo e explodiram no meio do povo, em especial entre os mais pobres, beneficiários do Bolsa Família. Somente em agosto último, 5 milhões de beneficiários enviaram 3 bilhões de reais às empresas de apostas. Um dos sintomas de que a economia não vai bem nota-se pelo volume de pessoas que se entregam à jogatina. Hoje, esse mercado de apostas movimenta entre 18 e 21 bilhões de reais por mês. Sangria para a nossa economia, endividamento e depressão para parte da população. Vocês entendem por que eu falo que eu não consigo ver a direita que eu queria ver nascer no Brasil surgir sem passar por Bolsonaro? Qual outra liderança da direita que não tem a cabeça desmiolada com aquele discurso bobo dos liberais? Um liberalismo maluco que não leva ninguém a nada.
Em termos práticos, qual é o termo prático? Qual é o resultado que se entrega? Nenhum. Entrega dinheiro pra turma do Carlinhos Cachoeira. Entrega dinheiro lá pra Beth, da Deolane, que é a máfia chinesa. Não dá, gente. Não dá. Prefiro um cara assim, ó. E a gente comentou essa semana sobre a questão do governo Bolsonaro. E eu falei, essas coisas não avançaram por conta de Bolsonaro. Não faltaram pessoas interessadas em avançar com essa matéria. O próprio Paulo Guedes, que inclusive o governo Lula pegou algumas coisas ali e botou pra andar. Mas não. Ainda tem o que eu vi às vezes na rede social, o pessoal falando, né? O governo Bolsonaro deu certo por conta de Paulo Guedes. Não, é o oposto. Primeiro que Paulo Guedes jamais seria ministro. Segundo, que aquela visão mais social, preocupado com o povo, que às vezes entende assim um aspecto político da coisa, o aspecto humano, que às vezes o cara que lida com muitos números, com muito dinheiro, às vezes esquece. Eu da cabeça desse homem. Todo santo dia tem uma noticinha nova para você entender que se o governo deu certo, foi graças a quem tava, né, no comando do manche do navio. Mas vamos continuar. Notícia positiva, eu acho que é positiva de verdade, mas tem outra positiva também, mas primeiro essa. PGR recomenda que Daniel Silveira passe ao regime semiaberto. Graças a Deus. O advogado Daniel, doutor Paulo Faria, na entrevista, ele também falou que ele espera que o Daniel seja solto já nos próximos dias. Acho que todo mundo espera isso. Foi o pedido da PGR, a decisão está no Supremo, né? Vamos ver aí como é que vai ser. E aí o Daniel falou que já recebeu proposta para trabalhar numa academia e estagiar num escritório de direito, escritório de advocacia. Outra notícia, essa daqui me pegou, viu? Me pegou de jeito. Me pegou de jeito, deputado. Assim, tô feliz demais com a senhora. Nos últimos dias no Brasil, muitas pessoas comentaram sobre aquele vídeo do funcionário do Banco Central falando sobre o Drex, os problemas disso. O cara é funcionário do Banco Central e diz, olha, o Drex, ele pode ser utilizado para impedir que as pessoas comprem. Na verdade, ele fala o seguinte, né? A gente pode impor um limite, falar, ó, você só pode fazer compras a 5 quilômetros de sua casa. Então, se tiver um novo Fica em Casa, a gente consegue controlar isso. A gente consegue controlar com que a pessoa pode gastar o dinheiro dela. Não, a gente não quer que o Bolsa Família seja gasto para isso. Ok. Tem algumas coisas que realmente não deveria ser utilizado, Bolsa Família, tipo para comprar cachaça. Mas na mão do governo Lula você fica meio assim, né? Aí você pode colocar validade no dinheiro. Ó, se você não gastar esse dinheiro em 60 dias, ele vai expirar. Você pode fazer isso. E diversas outras coisas. Então, assim, é uma ferramenta de controle. Implementação de um governo totalitário. Uma galera reclamou, esperneou, apontou os problemas dessa agenda. Beleza. É o de praxe. Lacrar, todo mundo já tem essa experiência. A lacração na direita é muito boa. Mas quem é que vai entrar em campo para marcar o gol? Aí surge ela, deputada federal por Santa Catarina, Júlia Zanata. Ela diz que real digital é forma de controle do Estado. E o que foi que ela fez? Ela só falou? Não. A Júlia Zanata, ela apresentou um projeto de lei para proibir a extinção do papel moeda em substituição ao Drex, o real digital. Quer ter o Drex? Tenha, mas você não vai poder proibir o papel moeda. O papel moeda vai continuar existindo. E se tem papel moeda, o Drex não vai conseguir implementar todo o seu controle autoritário. Que inclusive impedir que o vendedor de cachorro quente tem que pagar imposto, né? O informal, ele fala, não vai ter mais informalidade, todo mundo vai pagar imposto. Imagina, né? A sanha arrecadatória do governo Lula. E a da Folha de São Paulo é bacana que relembra, né? O Drex é capitaneado pelo amigo de vocês, Robertinho Campos Neto, esse descarado. Ano que vem, em julho, vamos ver onde é que ele vai estar trabalhando. Vamos ver onde é que ele vai estar trabalhando. O texto diz que a circulação do papel moeda não poderá ser substituída exclusivamente por moeda digital e que o Drex não terá curso forçado a nenhum operador do sistema financeiro nacional ou consumidor final que terão a liberdade de escolher sobre os meios de pagamento a serem utilizados. Você não vai poder obrigar ninguém a adotar o Drex. O cara usa se quiser, diz a Júlia Zanata.
A proposta de Zanata, inclusive, é uma resposta a um projeto protocolado pelo deputado petista Reginaldo Lopes, que em 2020 pediu a extinção do papel moeda no país. Caiu o braço. É esse o tipo de iniciativa que eu espero de um deputado. É fazer o que a gente não pode fazer. Protocolar um projeto de lei, agora é trabalhar para aprovar isso daqui, colocar na lei. Você evita o problema antes dele aparecer. Não me espere o Drex ser implementado, pessoas começarem a ser penalizadas para começar a colocar a mão na cabeça e falar: meu Deus, olha o que está acontecendo. Não. Atue agora. Atue agora. Vá lá, deputados. Apoiem esse projeto. Na justificativa, a Júlia Zanata diz que o Drex permite o monitoramento extensivo das transações financeiras dos cidadãos, possibilitando ao governo um nível de controle sem precedentes sobre a vida financeira de cada indivíduo. Isso poderia levar ao cancelamento financeiro de opositores políticos e críticos do governo, bloqueando suas contas e limitando seu acesso a recursos essenciais. Rapaz, assim, palmas de pé, mas de pé mesmo, sem nenhuma ironia. Vocês acham que isso aqui não vai acontecer? Não, essa pessoa é um risco à democracia. Vamos cancelar ela, vamos colocar várias limitações no que ela pode comprar, do que ela não pode comprar. Tá de brincadeira. O Drex é controle social na veia. Na veia. Graças a Deus que surgiu a Júlia Zanata com esse projeto. A gente tem 90 deputados. É da mão da Júlia. Parabéns, Júlia. E não fica por aí, não. Olha lá de novo. Tá trabalhando, viu, fia? É assim que eu gosto de ver. Oposição pressiona a Marina Silva por repasse de 315 milhões a ONGs. Quem é a oposição? A Júlia Zanata de novo. Em meio a um cenário de graves queimadas espalhadas pelo país, a deputada Júlia Zanata apresentou um requerimento de informações cobrando ao Ministério do Meio Ambiente explicações sobre os repasses de 315 milhões da pasta para as ONGs. Numa série de questões, a parlamentar quer saber quais ONGs foram beneficiadas, quais os critérios para escolher essas ONGs, os valores destinados a cada ONG e como os recursos serão aplicados para combater a crise ambiental e queimadas, além de questionar por que ONGs investigadas receberam recursos do governo e quais os planos do governo na proteção do meio ambiente. Será que... Eu não sei se a Globo viu a movimentação da Júlia Zanata e resolveu publicar, ou se foi a Júlia Zanata que entrou em contato com jornalistas para divulgar suas ações. Se for a segunda opção, eu ainda bato palmas de novo, porque eu acho que os deputados eles têm que manter algum canal de diálogo com a imprensa brasileira para forçar que as suas ações sejam publicadas. É isso. É isso. Saiu ontem, não posso fazer nada, você chama atenção, sou na cola do Lauro Jardim, a Naira trabalha com o Lauro Jardim, não tem como eu não ler, eu sempre leio isso daqui, leio tanto outro dia, essa daqui saiu no painel, lá na Folha de São Paulo, não tem como eu também não ler, eu sempre leio o que sai lá no painel, leio todos os dias, né, a principal coluna de política da Folha de São Paulo é painel, e o Lauro Jardim é a principal coluna de economia do Globo, eu tô sempre lendo essas porcarias. Que sirva de exemplo para os outros deputados ao redor do Brasil. E vamos lá. Vamos falar do Boulos. Boulos tá preocupado, rapaz. Tá brigando aí com a Tabata, tá pedindo voto útil. Tem até a campanha do voto útil, né? Os intelectuais, artistas, todo aquele processo. Aí por conta das críticas, né? Das queixas que a Tabata vem fazendo ao Boulos, o presidente do PSB veio a público, né? Comentar sobre o tema. Falando ali, né, que o presidente do partido de Tabata disse que ela manterá críticas a todos os rivais após queixa de Boulos. O Carlos Siqueira disse que Tabata manterá suas críticas. Isso aqui foi dia 1º. E ontem, eu não assisti o debate, mas teve um vídeo aí da Tabata realmente reclamando do Boulos. Isso inclui, né, Boulos que vem reclamando dos ataques da candidata desferidos nos últimos dias e dizendo que eles atrapalham na estratégia de polarização com o bolsonarismo. Tabata diz ver desespero em campanha de Boulos e cita repasses milionários. Errada ela não tá. É o desespero de a candidatura, que está com 66 milhões de dinheiro declarado de campanha e estagnou. Não consegue crescer porque uma coisa é fazer militância,
levantar cartazes. Outra é sentar como deputado ou prefeito, trazer o governador, o presidente e enfrentar os problemas reais que a cidade enfrenta. Essas questões que envolvem eleições, virar votos, é um ponto realmente que eu não sei qual é a equação que fecha as coisas. Porque, assim, pensa o seguinte, o Boulos gastou 66 milhões. E o Boulos está estagnado nas pesquisas. Tem quantos meses já? Sem brincadeira, não deve ter uns 2 meses. Na verdade, eu acho que 3 meses atrás, o Boulos tinha mais de 30% das intenções de votos. Eu acho que o tempo foi passando, não é que o Boulos estagnou, ele tá caindo. O tempo foi passando, eu acho que o Boulos foi caindo. Então, não necessariamente existe uma relação entre fundo partidário e votos. Se isso tivesse relação, Henrique Meirelles tinha sido eleito presidente, né? Alckmin também, lá em 2018 contra Bolsonaro. Então, assim, cara, como virar um voto? Como conquistar um voto? Eu ainda acho que quem tem o maior peso nessa questão de virar voto são vocês. Pessoas comuns que conseguem chegar principalmente nas pessoas que não acompanham nada de política. Nada de política. Não acompanham nada, absolutamente nada. Gabriela, que escreve lá o Atlas comigo, ela tava contando, né, de WhatsApp. Ela falou que minha família, pô, é de classe média, bicho. Ninguém que tá na pior. Ela tava contando da família da... Tô na dúvida agora se é da a família da nora dela ou a família do genro dela. Ela tem filho e filho. Mas enfim, é a família dos agregados. Ela tá falando, a gente tava conversando lá de eleição e tudo mais. Ela é interior de São Paulo. Aí o pessoal falou, não sei não que eu vou votar. Tu vai votar em quem? Me diz aí que tu vai votar, que a gente vai votar no mesmo candidato que tu. Por um lado ela falou, pô, beleza, bacana, né? Minha opinião tem validade, né? As pessoas veem em mim uma pessoa com certa credibilidade. Mas pelo outro lado, as pessoas não estão nem aí pro que tá acontecendo. Não estão nem aí pro que tá acontecendo. Eu falei, cara, como é que pode? Como é que esse Brasil vai dar certo desse jeito? Eu falei, pois é, minha tia. Como que o Brasil vai dar certo desse jeito? Vocês têm um papel fundamental nesse processo. Nesse processo que não é agora, né? Só essa eleição de 2024. Vai ter 2026, vai ter 2028, vai ter 2030. Gente, é uma construção diária. Essa batalha ideológica, essa batalha política que se transforma em questão eleitoral é diário. É a conversa que você tem com um, com outro, etc. Pelo menos uma pessoa ao longo de sua vida, com certeza você já converteu. E você viu qual foi a dificuldade. E eu tenho certeza que diariamente também você vê a dificuldade de conversar com pessoas que estão no outro lado, que você mostra tudo e a pessoa não muda de ideia. Como fisgar essas pessoas? Eu queria muito ter essa resposta. Eu acho que ninguém tem no Brasil. Isso daqui foi de ontem. Pelo menos eu acho que foi de ontem, né? Foi na Globo. Tabata versus Boulos. Ela refez a crítica que ela fez em um debate passado. Candidato Boulos, no último debate eu trouxe alguns questionamentos sobre várias mudanças de posicionamento que você vem tendo. Você não me respondeu. Você tem todo o direito a pensar o que você quiser, mas o eleitor tem o direito de saber quem você é de verdade, no que você acredita. Então eu trago novamente. Você antes sempre foi contra as creches parceiras. Agora diz que é a favor, mas o PSOL ainda é contra. Você era contra a GCM ter armamento. Agora é a favor, mas o PSOL é contra. Concessões a mesma coisa. Era contra, agora é a favor. Quem é que vai prevalecer? É o Boulos dos marqueteiros ou é o Boulos do PSOL? Boa pergunta, né? Eu acho que é Boulos dos marqueteiros. Boulos não é um cara muito confiável, né? Só um segundo aqui. Foi bem. Terceira maior doadora de Tabata, escritora defende voto útil em Boulos. Quem? Beatriz Bracher. Olha quem são os doadores da Tabata. A Beatriz é filha do Fernão Bracher, que é o fundador do banco BBA. Que era ele com o Cândido Bracher, que virou Itaú BBA no final do dia. Enfim, 250 mil a Tabata Amaral. Apesar da contribuição, Beatriz saiu em campanha por Guilherme Boulos. Mas do mesmo jeito que ela saiu a campanha por Guilherme Boulos, Marta Suplicy, vice do Boulos, curte post de Tabata, que está criticando o voto útil no Boulos. Eu não sei nem se foi a Marta Suplicy que curtiu o post. Não sei nem se a Marta Suplicy usa rede social.
O que eu sei é que depois o post foi descurtido e o Estadão colocou ali a foto, qual é a imagem. A Tabata, ela tá pontuando isso, falando o seguinte, né? Cara, como é que pode ser voto útil no Boulos se o Boulos perde pra todo mundo no segundo turno? Tá, tem pesquisa que o Boulos não perde no segundo turno. Mas nessa imagem aqui da Tabata Amaral, ele perde por 2, né? Tanto pro Nunes quanto pro Marçal. Ela pergunta que voto útil é esse, hein? Aí a Marta Suplicy curtiu, depois descurtiu. Aí nos últimos dias eu tava vendo aí como é que tá o embate na esquerda pela questão do voto útil. O Hélio Schwartzman escreveu sobre o assunto, dizendo que ele, né, botou aqui, pelo voto útil. Sou fã incondicional do voto útil, que é um outro nome para pensamento estratégico. Embora a chance de um segundo turno paulistano ser um representante da esquerda seja historicamente baixa, ela é diferente de zero. E parece que a turma da esquerda está preocupada com isso. Seria um cenário catastrófico para o Lula. Assim, se o leitor com inclinações progressistas vota em Nunes para tirar Marçal e isso acaba custando a vaga de Boulos, ele se condenará a uma espécie de opróbrio de consciência eterno. Você vê que tá na preocupação da galera, né? O Boulos talvez está pedindo um voto útil. Assim, normalmente pede voto útil para quê? Sei lá, para vencer no primeiro turno. O Lula era isso, né? Não, vote em mim no primeiro turno, que é pra gente fechar a fatura já no primeiro turno. O Boulos está pedindo voto útil para ter a certeza que vai estar no segundo. As coisas já tiveram mais fáceis para a esquerda no passado. Aí o Estadão fez um editorial só para comentar sobre isso. E vai destacando assim uns pontos bem interessantes, né? Porque é o meio que o Estadão vive, que é os eleitores da Tabata. A campanha do Boulos parece ter entrado em modo desespero, ao estilo ninguém solta a mão de ninguém, diante da possibilidade do Boulos, né, do esquerdista, nem sequer chegar ao segundo turno. Só isso explica a publicação de um criativo manifesto assinado por uma seleta de artistas intelectuais que, na prática, implora aos eleitores da candidata Tabata Amaral que desistam de votar nela em favor do chamado voto útil em Boulos, cujo objetivo seria conter o risco de 2 candidatos bolsonaristas passarem ao segundo turno, Ricardo Nunes e Pablo Marçal. Para essa turma, uma eventual derrota do ex-líder do Sem Teto representaria um risco para a democracia. Todas as pesquisas de intenções de voto apontam empate triplo, dentro da margem de erro entre Nunes, Boulos e Marçal. De acordo com os dados disponíveis hoje, qualquer combinação de segundo turno envolvendo esses 3 candidatos é factível, inclusive a hecatombe que assombra os signatários do manifesto, aquela que exclui Boulos da disputa final pelo governo da capital paulista. Porém, nas simulações de segundo turno, Boulos perderia fragorosamente para Nunes e venceria Marçal por uma margem pequena, nem de longe suficiente para lhe dar segurança na vitória. A única candidata que venceria todos eles no segundo turno, de acordo com as pesquisas, é, ora vejam, a Tabata Amaral. Portanto, se a intelectualidade que assinou o manifesto pusesse o intelecto para trabalhar, defenderia o voto útil em Tabata e não em Boulos, caso o objetivo fosse evitar a vitória de um dos terríveis bolsonaristas em São Paulo. Mas Tabata carrega consigo um vício de origem aos olhos desses ditos progressistas. Olha qual é o vício. Segundo o Estadão, Tabata Amaral se perfila ao centro, resistindo às estocadas do PT para desistir da campanha e recusando-se, ao menos até agora, se comprometer em apoiar Boulos no eventual segundo turno. Ela é de centro. A Tabata não é de esquerda, não, é de centro, né? O tal manifesto é demais se presta somente a confirmar algo que já ficou claro há bastante tempo. A esquerda não consegue oferecer nada ao país a não ser uma alegada defesa da democracia. Que é o mesmo papo que o Estadão tinha contra Bolsonaro. Aí agora eles estão reclamando. Tá bom. Aí coloca lá o que tá na carta. Poucas vezes se viu tamanha mistificação numa campanha eleitoral. Ao contrário do que dizem os signatários do manifesto, a democracia não corre o menor risco na cidade de São Paulo. Quem corre sério risco é Lula, que colocou todas as suas fichas na campanha de Boulos e, em caso de revés, vai sair bastante desmoralizado. Só quem tem algo a perder é o Lula.
Se é democracia genuína que se trata, então o tal manifesto é exemplo genuíno de autoritarismo. Ali, os adversários do candidato ungido por esses luminares são tratados como demônios e não como oponentes legítimos numa disputa política como qualquer outra. Os signatários terminam o texto convocando todas as pessoas comprometidas com a empatia, a democracia, a humanidade e o futuro a votar, já neste domingo, em Guilherme Boulos. Ou seja, ficou definido que quem não votar no Boulos é desalmado, sem empatia, sem apreço pela democracia e desprovido de humanidade. Como intelectuais, os manifestantes de certo sabem, ou deveriam saber, que é típico do pensamento totalitário reivindicar o monopólio da virtude e considerar adversários políticos como inimigos existenciais. Foi assim que os ditadores como Hugo Chávez, Maduro, Ortega e o mestre de todos, o comandante Fidel, construíram seus regimes tiranos, tão admirados, aliás, por Lula, Boulos e vários dos aflitos signatários do manifesto. Só faltou colocar Bolsonaro, né? Eu até surpreso, tá dando. Falou que é Bolsonaro que gosta do Hugo Chávez. Sabe por que eu quis trazer esse editorial aqui? Por única razão. Quem assistiu o vídeo ontem, a gente tá basicamente comentando sobre essas pessoas, não Boulos. A gente até fala do Lula. Mas sobre o Estadão. O que o Estadão representa? O que o establishment brasileiro representa? Essa eleição de São Paulo, Tabata Amaral, ela não é candidata. Ela nunca foi candidata. Nunca. Nunca. Tabata Amaral entrou apenas, única e exclusivamente, para se fazer ser reconhecida, para ganhar popularidade, para se colocar como nome de uma esquerda sensata, uma esquerda liberal, progressista, globalista, a cara nova do establishment brasileiro. Todos não. Vários dos apoiadores da Tabata deixaram isso claro. Armínio Fraga falou isso daí com todas as letras. Tabata tem um investimento de longo prazo. Eu sei que o investimento que eu tô falando nela é um primeiro de muitos. Não vou deixar de apoiar ela nos próximos pleitos. Tabata é o rosto do sistema. Então, se vocês querem saber, cara, o que é o sistema no Brasil? É a Tabata. Ela é a candidata do establishment brasileiro, do establishment globalista. De tudo que a gente comentou no vídeo ontem, FHC, Sebrap, Fundação Ford, Consenso de Washington, Robert McNamara, Peter Bell, Consenso de Washington, não estou falando Comissão Trilateral não sei nem porque veio na minha cabeça, ONU, enfim, tudo que a gente comentou, a Tabata Amaral é a representação. Falamos do lema ontem, é a Tabata Amaral. Essa menina foi escolhida a dedo. Essa menina foi escolhida a dedo. Ela não vai desaparecer da política. Vocês vão ver que ela vai voltar agora, em 2022, principalmente mais uma vez como deputada federal. Ela vai manter seu carguinho na Câmara. Em 28, ela vai votar candidata de novo. E a Tabata tem o quê? Ela não tem, não sei nem se ela tem 30 anos de idade, essa menina. Essa menina tem mais uns 50 anos de vida pública. Ela não tá com pressa. A menina tem um plano todo organizado, bem arquitetado. Ela vai dar trabalho. Nos próximos anos, vocês ainda vão escutar muito falar da Tabata Amaral. E aí você vê, ela gravou um videozinho pra desmascarar o voto útil no Boulos. Quem é que tá apoiando? Alexandre Schwartzman, liberal, já foi diretor do Banco Central, é um cara que é crítico aí do Lula, do arcabouço fiscal do Lula, da política econômica do Haddad. Mas é liberal, né? Tá com a Tabata no final do dia. No final do dia tá fechado com a Tabata. No final do dia estão todos fechados com a Tabata, o establishment cheiroso do Brasil. Mas vamos pra direita, começando pela esquerda. Começando pelo Boulos ainda. Essa nota aqui é interessante. Eu tava pra falar de eleição acho que 3 dias atrás, não deu tempo. Eu até comemorei, que nossa, tá chato falar de eleição, sabe? Eu realmente, assim, eu tô procurando coisas que estão acontecendo no Brasil. E pra mim já deu, eu já comentei quase tudo que tinha pra comentar. Hoje surgiu isso daqui que complementa e encaixou muito bem. Tem uma coisa que eu vinha comentando com vocês nos últimos dias, que envolve cansaço físico, não meu. Então assim, cara, assim, uma pessoa como o Bolsonaro que tá rodando no Brasil há quase 3 meses, essa nota aqui é mais ou menos na mesma linha, só que olhando pela esquerda. E eu já lanço até uma pergunta pra vocês que veio na minha cabeça agora. Uma provocação. E se essa for a última eleição de Bolsonaro? Não que ele não vá participar como candidato na próxima. Mas como cabo eleitoral, e se essa for a última?
Não que ele também não vai ser um cabo eleitoral em 26, né, daqui a 2 anos. Talvez possa ser a penúltima. Mas eleição municipal, e se essa for a última? Na próxima, acho que Bolsonaro vai estar com 70 anos. A idade uma hora chega, né? E vai pegando. Lula tá com 78, vai fazer 79. Não tá tão distante de Bolsonaro assim, né? Boulos vive indefinição sem Lula, que cancela a live e prevê reta final com emoção. Aí o que é que diz essa matéria? Sob definição a 4 dias do primeiro turno, a campanha de Boulos, a Prefeitura de São Paulo, teve mais uma intercorrência nesta quarta-feira, com o cancelamento de uma live do Boulos com Lula, que ocorreria à noite e foi suspensa após o problema com o voo do Lula na volta do México. Vocês devem ter visto aí, né? Ficou rodando até poder pousar. O cenário nos bastidores é de tensão. Diante das dúvidas sobre o segundo turno, com as pesquisas mostrando dificuldade de Boulos, Ricardo Nunes e Marçal para abrirem uma margem que garanta a classificação, está embaralhado, ninguém tem certeza que está no segundo turno, o deputado prevê uma reta final com emoção. Com dificuldade para atrair eleitores que apoiaram Lula em 2022 e historicamente votam no PT, como os de baixa renda e moradores da periferia, o consórcio PSOL-PT depositava expectativas em uma participação mais intensa de Lula nos atos de rua, o que se frustrou. A live com Lula era uma espécie de tapa-buraco para a ausência dele na cidade e foi anunciada em cima da hora nesta terça-feira. À noite, após a falha no motor do avião, que atrasou seu retorno ao Brasil, a atividade subiu no telhado. O petista desembarcou em Brasília nesta quarta pela manhã e a campanha anunciou o cancelamento da live das 8 da noite, usando como justificativa os problemas técnicos na aeronave. Auxiliares ouvidos pela Folha relataram que Lula relembrou nos últimos dias ter 78 anos e vai fazer 79 agora dia 27. E diz que tem se sentido cansado com a agenda presidencial intensa, o que impõe alguns limites à sua participação nas campanhas de Boulos e outros aliados. A mensagem repassada à equipe do deputado é que ele chegou exausto ao Brasil e, por isso, ele precisaria ajustar os compromissos previstos para o dia. O entorno do candidato, embora decepcionado, considerou a decisão compreensível. Todo mundo viu a situação que Lula passou no México, que levou ao cancelamento da agenda dele. Cara, o cara cansa, e é normal. Eu não vou esperar um cara como um Lula, nem depende de 78 anos, gente. Não são 78 dias, né? Aí, vamos aqui ouvir um vídeo de Bolsonaro. Bolsonaro vem fazendo suas lives aí, né? Diárias. A primeira delas, ele comentou o seguinte. Ao longo desse 1 ano e meio, foram para todos vocês do PL. Vamos ouvir esses 4 segundos de novo. O que eu fiz ao longo desse 1 ano e meio foram para todos vocês do PL. O que eu fiz ao longo desse 1 ano e meio foi para todos vocês do PL. Você vê algum movimento, alguma liderança de outro partido, até da oposição, ou melhor, da situação, né, que é o Lula, fazer uma carreata, ser bem recebido, bater um papo? Você não vê, de partido nenhum. Você vê alguém de qualquer partido subindo, descendo, rodando o Brasil inteiro em voo comercial? Não é jatinho não, viu? Voo comercial, pegando na fila como todo mundo pega. Bolsonaro tem 1,90 m. Eu tenho 1,90 m. Eu sei o que é sentar no avião com 1,90 m. Sendo você não tem, você não sabe. Sua perna fica espremida. Sua perna fica espremida. Andar de carro, a não ser que você esteja na posição de motorista, mas também cansa também. Às vezes se você está no banco da frente é melhor, mas com 1,90 m no banco de trás também não é bacana não, viu? Eu vou te falar, cansa. O cara tá rodando o Brasil sem parar, tem 3 meses. O recorde, segundo o Rogério Marinho, foi lá no Natal, foi lá no Rio Grande do Norte, foi 11 cidades em um dia, óbvio. Teve cidade que deve ter passado na cidade, aberta a porta do carro dando tchau. Você pegar ao longo do dia, né? Dureza. Até lembrar sobre isso. No dia 30 que o Twitter foi banido, teve gente, né, jornalista de direita super famoso, o silêncio de Bolsonaro é um problema gigantesco. O bicho tava em campanha o dia inteiro, até 8h30 da noite, Bolsonaro tava em comício. No dia seguinte, 11 da manhã, que ele tava em comício de novo,
E aí ele deve ter recebido a notícia, né? Ele nem sabia da notícia. Bolsonaro pega o microfone em Londrina com Felipe Barros e comenta sobre o Twitter. Assim, eu acho que tem algumas cobranças que as pessoas fazem que elas não conseguem entender o ocorrido. Talvez, quem garante que essa não é a última eleição de Bolsonaro? A direita brasileira, se ela tivesse um pouco de maturidade, entender o que está acontecendo, até para preservar o legado de Bolsonaro, que seja por puro interesse pessoal de poder, falar, não, cara, vamos ajudar aqui esse cara, porque ainda existe esse voto do cara que vota em Bolsonaro e não acompanha a rede social. Vamos manter esse bicho por perto, porque o cara às vezes não acompanha a rede social, mas gosta de Bolsonaro. Aí lá na frente esse cara pode votar na gente. E as pesquisas deixam isso claro. Se isso tá acontecendo, não. E tome porrada no... Ei, tu velho, apanha, viu? Mas vamos continuar aqui. Vai lá, Jair. Então nós temos uma situação privilegiada. Eu lamento as broncas, né? Pra cima de mim, tal município, você não podia apoiar esse cara, tem que ir para outro cara. O sistema te dominou. Você se vergou o sistema. Você isso, aquilo, palavrão. Não vou aceitar pilha. Tá certo? Eu sou o presidente de honra do partido. Deixe bem claro. O dono do partido é o Valdemar da Costa Neto. Em nenhum momento ele desonrou qualquer compromisso que fez comigo. Então eu tenho que agradecer ao Valdemar da Costa Neto. E daria uma live também de 1 hora para discutir sobre o Valdemar, para a gente falar qual a importância dele no cenário político atualmente, né? Em nenhum momento o Valdemar desonrou, né? Você vê que o Bolsonaro elogiou o Valdemar. E olha que eles estão sem poder se falar. O Antônio postou esse vídeo de Bolsonaro. Olha a resposta que o Antônio recebeu. Em nenhum momento ele desonrou o que fez comigo. É igual. Acordão para se safar em troca de indicar esquerdistas centristas. Só não vê que não tem mais olho. 5.500 cidades. E uma que a galera toma a decisão que não é de agrado. Não, se vendeu pro sistema. Aí olha aqui. Esse Ricardo Martins é aquele pastor que aloprou no Brasil com Oswaldo Eustáquio em 2022. Todas aquelas confusões, índio sererê preso, lá estava o Ricardo Martins ao lado de Oswaldo Eustáquio, incendiando o país. Bolsonaro acabou de falar que não tem do que reclamar do Valdemar. Mas segundo o Ricardo Martins, interlocutores no PL têm comentado sobre o estresse na relação entre Valdemar e Bolsonaro, impedidos de se comunicarem por ordem do ditador, o ministro. Há muita especulação sobre uma possível saída de Bolsonaro do PL. Valdemar tem demonstrado grande descontentamento nas últimas semanas da campanha. Isso tem causado incômodo em grupos dentro do PL. Não é fácil a vida da sigla. Além de multas e proibições, existem os infiltrados sempre dispostos a explodir o partido para obter poder e espaço. Será que essa postagem faz algum sentido com base no que Bolsonaro está falando? Mas... ainda mais vindo pelo Ricardão, o amigo do Oswaldo Eustáquio, que incendiou o país em mente adoidado. Mas vamos lá. Olha o conteúdo dessa nota, porque a Globo confirmou isso com deputados. Silêncio de Bolsonaro encoraja bolsonaristas a apoiarem Marçal em São Paulo. A Folha de São Paulo deu isso aqui na madrugada, no início da noite, no final da noite do dia 1º. Bolsonaro nunca procurou os deputados, nunca, para desencorajá-los, nem sinalizou qualquer tipo de incômodo ou retaliação. E então o movimento ganhou volume. Bolsonaro nunca procurou nenhum deputado falar, vote no meu candidato ou não vote naquele. Por isso, eles consideram que Bolsonaro deu um aval silencioso, ou seja, segundo essa interpretação, ainda que apoie Nunes, a pedido do PL, Bolsonaro não vai romper laços com quem preferia acompanhar o Marçal. Veja como o Bolsonaro é um ditador, né? Ele elege os caras, ele tá apoiando o cara, mas fala, não, cara, tu quer apoiar o cara de boa, vida que segue. A folha dessa nota, a Globo confirma. A Globo colocou a manchete que eu acho que não condiz. Coloca assim, ó, Bolsonaro distribui broncas e cobranças entre aliados que apoiam Pablo Marçal. É a manchete. Aí vamos ver o conteúdo da matéria. E eu não vou comentar quem foram as pessoas que falam com o Bolsonaro. Se você assinar da Globo, você vai lá e você vê.
e vocês até vão entender porque eu não quero nomear, eu não quero personificar. Eu não tô aqui para discutir o voto. Eu tô para discutir Bolsonaro e vocês vão entender. E tô para discutir a direita. Me dá 5 minutos que vai fazer sentido. Um dos caras que recebeu um toque de Bolsonaro foi fulano. A equipe da coluna, né? Ele falou. Esse deputado conversou com a Malu Gaspar e o Johan. Conversou. Falou, ó. Ele afirmou que ele foi procurado por Bolsonaro pelo WhatsApp. Disse que a conversa se deu de forma cordial. Segundo o deputado, ele disse que Bolsonaro pediu para que ele, assim como os demais, que anunciaram apoio a Marçal, se mantivesse neutro, mas não teria imposto a condição. Cara, puder neutro aí, não é imposição. Só a sugestão. Só isso. O parlamentar afirmou ainda, após Bolsonaro falar isso para ele, ó, que ele respeitava, ressaltou que não conseguiria apoiar Nunes, em hipótese alguma, salvo em segundo turno contra o Boulos, e que caminharia com Marçal até o último segundo. E aí o deputado disse que Bolsonaro falou para ele, assentiu, sem protesto. Não, cara, de boa, vida que segue. Tamo junto. Bateu um papo. Então assim, não, Bolsonaro distribuiu... Não. A Folha de São Paulo mostra isso, a Globo confirma. Aí, outro deputado, com outro deputado, esse aqui fala de outro, Bolsonaro, na conversa com o Bolsonaro, né, outro deputado teve a conversa com o Bolsonaro, repetiu o que tinha dito em um vídeo, que ia continuar leal a Bolsonaro, mas não igual em Nunes, e que sua fala nas redes sociais ajudaria, inclusive, a proteger Bolsonaro de uma debandada futura de seguidores mais radicais. Veja só como são as coisas, né? Esse aqui foi o deputado. Esse deputado, ele falou umas coisas que eu acho que grande parte da direita, por alguma razão, não prestou atenção. E, enfim, meio que pode acabar respingando nas coisas de Bolsonaro pela forma como ele falou. O conteúdo é de boa. Bolsonaro tá deixando claro, cara, você apoia quem você quiser. Não precisa mudar de conteúdo, mas só pensa um pouquinho na forma. Só pensa um pouquinho na forma. Esse deputado falou para Bolsonaro que o que ele falou é para proteger Bolsonaro. Aí, eu nem vou fazer nenhuma interpretação. Eu só vou passar por algumas coisas aqui e eu vou deixar que você, em sua casa, você faça o seu julgamento. Isso aqui são umas postagens de rede social. Aí você chega na conclusão se o que o deputado disse protegeu o Bolsonaro ou não. O que está em azul é o nome desse deputado. Isto para você que é encostado político, a maioria da população pensa ter opinião própria. O deputado se mostra um grande homem, Bolsonaro é um frouxo que se elegeu encostado na confiança que o povo tinha nos militares para não cairmos no comunismo. Outro perfil diz, o nepotismo vai ser a ruína do frouxo, um deputado ou tal, deputados com votações recordes, não vão aceitar ser coadjuvantes dos filhos inúteis do mito, da mulher dele, etc. O frouxo vai ficar isolado com sua família de inúteis, o Zé Rachadinha, o Zé Pendrive e o Tonho da Lua. Outro perfil. Todos são perfis diferentes. Bolsonaro já era. Caso se torne elegível e ganhe as próximas eleições, não passa disso e depois vai votar em quem? No PSD? O deputado que falou que estava a ajudar Bolsonaro é o futuro. Bolsonaro é um frouxo que entregou o país para o PT. Mas esse charlatão não fala sobre liberdade de expressão e está criticando o deputado porque não apoia o vagabundo do Nunes? KKKKK. O deputado não é cadelinha do Valdemar e não se curvou para o sistema igual o Bozo frouxo. Xadrez 4D. A direita não precisa dessa militância segue vassala igual você faz ao Bolsonaro. Ele não está acima de críticas. O deputado é corajoso. Ele sim está lutando contra o sistema. Já o frouxonaro se aliou ao sistema. Melhor apoiar quem vendeu licitação para a empresa de transporte do PCC e também roubou merenda de criança, né? Tudo porque o frouxo está se vendendo e vendo até seus maiores amigos como o deputado, fulano e beltrano, tudo fazendo M porque sabe que quem está no comando é Valdemar. E mais 3 para terminar. Por que o deputado é traíra? Só porque ele não baixou a cabeça para o Valdemar da Costa, igual o frouxo do Bolsonaro, pelo menos o deputado tem mais culhão que o mito. Silêncio frouxonaro. Aprenda com o deputado. A frouxura do frouxonaro criou um vácuo de poder dentro da direita. Marçal e o deputado estão aproveitando. Então, só temos que falar uma coisa.
Vocês, deputados, políticos, pensem muito na forma quando vocês falarem algo. E quando vocês acharem que vocês estão fazendo algo para ajudar Bolsonaro, tenham certeza que está ajudando. Eu entendo de rede social. Eu acho que dificilmente no Brasil alguém consegue fazer leitura de rede social tão bem quanto eu. Porque é a minha especialidade, eu faço isso todos os dias. Vocês não vivem disso, eu vivo de todos os dias. Ninguém tem tanta lista quanto eu e que entendeu quem é quem, quais são os grupos que estão presentes nas redes sociais, quais são as bolhas dentro das bolhas. E eu acho que a fala do deputado, ela não ajudou Bolsonaro. Mas aí você tira as suas conclusões. Pedro Cerise é dono do antagonista. Ele falou assim, ó: independente do resultado das eleições, Fulano e Beltrano são 2 traíras. Não seriam nada sem Bolsonaro e agora se juntam a um Zé Ninguém da política por interesses pessoais. E aí a pergunta que eu deixo, né, outra provocação é a seguinte: CNN, Estadão, Folha de São Paulo, dono do antagonista, parte da direita, dentre outros, tem uma percepção que Bolsonaro foi traído por seus aliados. A CNN fez um dia, um debate, uma análise especial, né, lá no WW, um programa de 20 minutos, com reportagem especial, trouxe o número da pesada lá do Caio Junqueira. O Estadão publica uma nota sobre isso, esqueci o nome do cara, mas até o cara da Pesato publicou uma nota sobre isso. O Bolsonaro era de vidro e se quebrou. Era uma coisa assim, acho que a manchete. A Folha de São Paulo fala sobre isso, a Dora Kramer escreveu sobre esse assunto. Enfim. Se essas pessoas pensam isso estão pensando isso diante do que está acontecendo no Brasil, olha, Bolsonaro foi traído. Se essas pessoas pensam isso, que estão aí acompanhando os jornalistas, o que Brasília pensa? Leia Brasília como o establishment, a classe política, até o judiciário. Será que eles não estão... Gente, a direita reclamou outro dia que o judiciário fazia clipagem, né, e monitorava perfis nas redes. Vocês acham que esses eventos, essas brigas que rolam, vocês acham que elas não ficam conhecidas ao redor do Brasil? Não vale refletir um pouco sobre a forma de passar o conteúdo? Não precisa mudar o conteúdo, não precisa deixar de apoiar fulano, apoiar ciclano. Não é... Cara, você vota como você quiser, você apoia o que você quiser. Mas pensem na forma. Pensem na forma e que sirva de, assim, até de experiência, né? Tudo que aconteceu ao longo dessa eleição. Acho que teve algumas coisas muito ruins que eu não faria, né? Se eu fosse... Enfim, se eu pudesse aconselhar algumas pessoas, eu falo, cara, faz de outra forma algumas coisas. Aí nos últimos dias eu fico vendo, né? Eu fico vendo os ataques que Bolsonaro recebe diariamente. 1001. Tipo o caso do acordão, né? Que propagado aí pelo Deltan Dallagnol. Ninguém dá um ai no caso do acordão. Ninguém dá um ai. Mas a Tsuki resume muito bem, né? Pra gravar vídeo defendendo Bolsonaro, quase ninguém saiu da toca. Deus tá vendo, viu? E vocês não serão esquecidos. O Carlos comenta o seguinte: é óbvio que retirar o Twitter do ar foi só mais uma coincidência na democracia relativa. É cristalino que praticamente extinguir o debate e favorecer redes que não têm cunho de informação foi somente mais uma obra do acaso e fortalecimento de um pensamento pueril, simplista e emocionado. É nítido que tais fatos foram apenas mais uns acasos, como Bolsonaro foi proibido de falar das ligações de Lula com Maduro e Ortega, assim como quando foi impedido de fazer lives de sua própria casa, e como quando transformaram Bolsonaro inelegível por se reunir com embaixadores seguindo a lei. Então surgem os canalhas unidos, todos interessados, plantando a ideia de que fulano se rendeu ao sistema. Ainda bem que vivemos numa democracia onde a verdade prevalece. Tenho pena nos venezuelanos e nicaragüenses. Reflitam sobre essa eleição municipal, sabe? Além do amor pelo candidato X, pelo candidato Y, pelo candidato Z. Reflitam bastante. Tenho minhas opiniões, não preciso colocá-las aqui na mesa. Tinha mais umas coisinhas para falar do Rio de Janeiro, eu vou comentar amanhã, mas vou encerrar o vídeo com essa daqui só para complementar o que o Carlos Bolsonaro disse. O Supremo
o Supremo ainda está aguardando o Twitter pedir emissão do documento para pagamento da multa. A gente vai pagar, tudo mais, vamos voltar. E até agora não pediu. Será que o Twitter está esperando passar as eleições? Será que o Twitter está esperando passar as eleições? Tá? Olha toda a gritaria, gente, que o Brasil tava, principalmente ali no pré-7 de setembro. E aí? Coisa perdeu, né? Potência, perdeu pressão. E o Twitter segue banido. Valeu a pena o banimento do Twitter? Valeu a pena? Peitar o sistema? No final do dia, cedeu em tudo, né? Elon Musk. Ainda é capaz de algumas pessoas serem multadas. 50 mil reais. Só quem foi prejudicado foi a direita. Só quem foi prejudicado foi a direita. Nada mais aconteceu. Só a direita foi prejudicada no caso do Twitter. Aí quando você vem e fala, gente, qual é o plano, velho? E aí, como é que a gente vai fazer? Vamos aqui pensar em algumas soluções mais palpáveis, mais realistas. Não! Olha lá, o frouxo. O apoiador do frouxo não é pra levar cartaz. Não, é? Que manifestação é essa? Teve alguém que proibiu levar cartaz? Tá aí. O brasileiro, ele parece que ele realmente quer ver a coisa dar errado. Parece que a alegria do brasileiro, ele torce pra dar errado, que é pra ele poder continuar reclamando. Buscar uma solução de verdade, parece que não é o interesse da maioria. Não é o interesse da maioria. Não é. Mas tá aí. Até agora o Twitter não procurou, não foi atrás. Não, fica aí de boa. A esquerda tá lá no Blue Sky, feliz da vida, fazendo campanha pros seus candidatos. O debate da esquerda continua. O debate da direita morreu. Morreu. Com mil coisa acontecendo no Brasil, uma parte do tempo o sofá de eleição fica se degladiando na rede social. Uma gritaria atrás de gritaria, atrás de gritaria, atrás de gritaria, atrás de gritaria. Nossa, quanta gritaria que tem na rede social, meu Deus do céu. Mas é isso, né? Por hoje era isso. Eu fico por aqui. Deixa que ele ganhe beijo e abraço. Vou mandar o vídeo de Bolsonaro lá o Bolsonaro da Tapta no Telegram. Você pode pegar lá se você quiser. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, pode estar no meu canal. Tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro, né? Vamos registrar tudo isso. Vamos ver aí como é que vai ser. Se vai fazer sentido as coisas que ia rolar agora, nos próximos meses, 2026, daqui a alguns anos. Se terá valido a pena. Se a estratégia adotada pela direita vai ter valido a pena. Se vai ajudar a direita a aumentar aí, seu poder, né? Conquistar mais militantes, mais apoios na sociedade. Passamos pela eleição, graças a Deus. Falei que não tinha treta, né? Não personalizei ninguém, só deixei ali alguns exemplos para todo mundo refletir. Sabe? Todo mundo aí que tire suas conclusões. E ganhe de beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.